Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral ao vivo. Estamos falando sobre maturidade ou a falta dela e como isso afeta as nossas relações sociais e principalmente a igreja. No último bloco, o pastor Michel colocou várias situações e ele meio que delineou aqui, olha, a carta de Paulo falava sobre isso. A gente vai falar sobre cada ponto daqui a pouco, mas o pastor Ricardo quer falar da madrasta. Só pra na verdade, é um negócio. Na verdade, não é falar da madrasta, a gente está gostando off aqui. Só para a gente ter uma noção, a igreja, né, acho que o Michel disse, além de tudo, é uma igreja que é rica em dons, né? É uma igreja que, infelizmente, aí vai uma crítica, e a crítica, essa palavra desgastou, a gente acha que crítica é só negativa. Crítica pode ser positiva ou negativa. Então, uma pessoa acha que criticar é só apontar defeitos e ser negativo. Não. Aí vai uma crítica a uma grande gama das nossas igrejas evangélicas no Brasil que foca os dons e é balizado em Coríntios, né? Isso é legal, a igreja tem muitos dons e tal, mas exatamente esse é o perfil que nós vimos na igreja de Corinto. Então, assim, é igual a galera que quer dançar porque Davi dançou. Então, imita o resto da vida todo de Davi, né? Não, pastor, eu vou dançar porque Davi também dançou. Sim, beleza, vamos dançar porque Davi dançou, mas então imita a vida inteira de Davi. Mas não. Então, esse problema pode ser maior ainda do que a gente pensa, né? Aí, uma certa ocasião, participando de um curso de pós em grego, e eu fiz essa pergunta ao professor, que eu sempre tive essa dúvida. E ele disse que a expressão filho, que ele não diz madrasta, né, no texto, ele diz teve relação com a mãe de seu pai. A mulher de seu pai. É a mulher do seu pai. E o texto não fica claro de que é a madrasta. Também não fica claro que é a própria mãe. Mas, segundo ele, se fosse a madrasta, o autor colocaria logo para pegar leve. Porque seria menos mal, vamos dizer assim, ele ter relação com a madrasta do que com a sua própria mãe. Mas ele também não diz que é a madrasta. Então, fiquem abertos e pelo andar da carruagem ali, que Paulo diz que não viu isso nem no mundo, porque ter relação com a madrasta, naquela época não era algo tão complicado, né? Mas com a mãe, aí seria. Então, assim, às vezes esse problema pode ser maior do que a gente pensa. Né? E justamente denota aquilo que o Michel falou no sentido de perca de referência, né? Hoje, se tem disputa dentro de casa entre mãe e pai, às vezes, porque cada um quer o direito, às vezes até o filho pede a referência. Meu pai é ele que manda em mim, não sei o quê. Isso acontece muito hoje, a gente vive. Deixa eu falar sobre um dos pontos que foi levantado sobre a carta, enfim, a Igreja de Coríntios, como sendo ela uma igreja matura, falou-se muito sobre essa questão de sexual, né? Parece que está tudo liberado, pode tudo. Tem uma pesquisa muito interessante do Bureau de Pesquisas Cristãs, e é muito respeitado, eles fizeram, depois você pode até ver na internet, que fala sobre o crente e o sexo. E eles fizeram uma pesquisa quase em todo o Brasil, com mais de 12 mil pessoas, e chegaram à seguinte conclusão. E aí, entrevistando evangélicos solteiros, tá? Perguntando a evangélicos solteiros quantos já tiveram alguma relação sexual, e, enfim, nenhum casou ainda, né, porque são solteiros, e o resultado foi 66% tiveram algum tipo de relação sexual ainda solteiros e 33,8% não tiveram, ou seja, 2/3 dos evangélicos solteiros do Brasil, se a gente for acompanhar isso aqui é um cenário, se for um cenário de fato real, 2/3 dos solteiros da igreja já tiveram sexo. E uma segunda parte da pesquisa fala que desses que já tiveram, 50% deles mantém ainda algum tipo de relação sexual frequente. Ou seja, 1/3 dos solteiros evangélicos, mesmo sabendo que é errado, que a Bíblia contradiz isso, mantém a prática do sexo. E isso, de alguma forma, faz tempo que eu vou numa igreja e não ouço algum pastor pregando sobre isso. Eu não sei se isso ainda é um assunto, até em termos de abordagem na igreja, um pouco imaturo, ainda não desenvolveu. Não sei se é tabu ainda, porque já se fala de coisas que vai até além disso, mas vocês entendem que talvez isso aqui seja real e isso é um sinal de uma grande maturidade da igreja dos dias de hoje? Eu acredito que sim, infelizmente, mas a gente tem que entender... por exemplo, décadas atrás, aí, o mundo, né, o sistema, né, do que a gente vive, ele tinha um outro ritmo. Aquela questão do pudor, a questão... Então, assim, existia essa complexidade na época, andar sem camisa, por exemplo, muitos crentes, né, andar até de camisa de malha. Mas às vezes até para não crente coisa... já era um negócio complicado. Era um negócio. Social era um negócio então, diferente. hoje, a questão hoje em voga é que o sistema funciona totalmente diferente daquela época. Hoje, a questão de ter relação, uma ali e uma aqui, é quase que normal, né? Secularmente, então, é normalíssimo.
Então, qual é a mentalidade? É que eu sempre digo, a gente já falou aqui um pouquinho, a gente fala muito do espírito, pouco da alma e nada do corpo. Então, a igreja, a proposta é epistêmica. A gente ainda é muito conhecido da igreja que não pode. A gente não pode fumar, a gente não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, mas o que pode? Ir para a igreja e ler a Bíblia. Então, assim, o que pode, que o crente pode? A gente sempre faz conexão ao miraculoso, ao espiritual, ao culto, ao devocional, mas o que pode a nível cultural, a nível de prazer, de vida humana? O que a gente pode? E a gente praticamente, hoje ainda a gente tem muitas igrejas que, por exemplo, não toleram a questão de ir à praia, não toleram a questão de ir ao cinema, não toleram. Então essa discussão, ela não cabe mais, né? Ela fica, o discurso fica muito atrás. Então, o que falta à igreja, talvez numa visão maior, é trazer essa discussão para dentro. E colocar a questão pontual e a questão equilibrada desse negócio. Por outro lado, nós temos outras igrejas, um outro grupo, outro extremo, igrejas neoliberais, vamos dizer assim, né? Ou neopentecostais, ou sei lá o que é, e que prega não abstinência sexual, mas desenvolve já a concepção de preservativo. E eu conheço alguns líderes, não, melhor do que coisa, eu falo concepção de preservativo. Já ouvi alguns líderes comentar isso, que tem essa concepção de igreja. Eu acho que isso aí é você assinar embaixo uma guerra que perdeu. Então, assim, eu vejo dois extremos que a imaturidade, e ambos são imaturidades, são imaturos, ao meu ver, por mais que, a cabeça aberta, hoje é uma coisa, não tem como isso aí, não tem como discutir. Ser muito atual, às vezes, é ser imaturo. Né? Eu acho que o princípio bíblico, abstinência sexual, e não é só adesão à igreja, hoje a gente fala pouco de conversão também, a gente fala muito em adesão, vem para cá você também, e depois que você entrou aqui, o que mudou? Né? Quando eu entrei aqui, eu tinha um Fusquinha, agora eu tenho uma Ferrari. Né? Se não tiver Jesus, vai para o inferno mais rápido de Ferrari. Né? Então, assim, a mudança está muito nisso aí. Então, a adesão ela é muito mais pregada, muito mais divulgada do que a conversão, metanoia, mudança de mente. Né? E isso aí que eu acho que um dos problemas que mais acelera essa questão. Eu entendo, por exemplo, eu entendo que muitos líderes evangélicos até gostariam de tocar no assunto. Ele dirige uma congregação, uma grande igreja, e até gostaria de tocar no assunto, de falar sobre isso, mas ele não tem aquela coragem de tocar no assunto. Eu acredito que muitos deles sabem do problema, sabem que existe o problema, mas não tem coragem, abordar. Não tem como abordar. Nesse caso, o mais viável seria formar, como já existem em muitas igrejas, por exemplo, grupos de casais, onde ali os casais, liderado por um casal indicado pela igreja, ali eles compartilham seus problemas, suas dificuldades, oram, tem uma classe específica para isso, assim como também os jovens adolescentes. Eu me lembro quando determinada vez, eu estava dando aula na escola dominical para um grupo de adolescentes, e aí eu estava explicando, a lição era mais ou menos sobre isso, e eu estava explicando para eles a diferença de o que é prostituição, fornicação, adultério, homossexualismo. Eu estava explicando ali, os adolescentes ali. E de determinado momento, uma adolescente estava perto da outra e virou, então nós somos isso. Uma olhou para a outra e falou. Aí o que aconteceu? Eu avisei para a liderança dos adolescentes e depois eu não sei o que aconteceu, qual foi a sequência de tudo aquilo, né? Então, na verdade, os problemas existem. Como o irmão falou no início, hoje toca-se muito na questão do homossexualismo, a gente vê na televisão, em rádio, em artigos escritos, e nessa questão aí do sexo fora do casamento, das pessoas estarem se perdendo da igreja, atropelou, a gente não fala mais nisso, só fala justamente mais lá na frente, o homossexualismo. André, eu acho que também a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, porque o pastor, ele precisa estar no meio do rebanho, né? Ele precisa ter cheiro de ovelha, ele precisa conhecer a história do seu povo. E muitas vezes, claro, a gente tem pastores comprometidos, pastores sérios, né? Mas, assim, tem uma parcela considerável que não tem ou não dimensiona essa realidade.
e tem uma relação muito distante da sua igreja. Esse é um ponto. Um outro ponto é que a gente tem lideranças que estão completamente malucas, perturbadas, são líderes completamente desequilibrados e que reflete esse desequilíbrio também no rebanho. Ele próprio suscita no rebanho essa dificuldade comportamental. Né? A gente, por exemplo, conhece pessoas que, se passar por um irmão que é pentecostal, outro é tradicional, se ele não te der a paz do Senhor, né, o cumprimento correto para você devolver para ele, se ele for pentecostal, é paz do Senhor. Não fala graça e paz, não. Não fala paz e vida, não. Se falar não cumprimento. Isso é imaturidade. Mas isso vem de onde? Isso vem lá do púlpito, né? O camarada que ensina isso para a igreja. Chegou na igreja e a igreja ensina a imaturidade, de certa forma. Exatamente. O camarada que ensina isso para a igreja é um camarada imaturo, ele não tem condição de estar ali. Porque ele próprio está suscitando a rivalidade entre o povo de Deus. Não é? Então, se o camarada, se você passou pelo irmão, o irmão está de bermudão, não está de calça, não tá, ou seja, não cumprimenta. Ele está ataviado. Exatamente. Eu já vi situação dessa natureza. Então, é o seguinte, eu acho que tudo começa lá atrás. Tudo começa no berço. Mas o grande problema é que o que está por trás dos berços, ou seja, a família, ela já está completamente corrompida. Ela está fragilizada, ela não tem esses princípios. Né? E aí a gente vai introjetando nos nossos rebentos, na nossa prole, nos nossos filhos, exatamente os ensinamentos errados que nós tivemos lá atrás. E a gente vai perpetuando cada vez mais esse desequilíbrio, portanto, essa imaturidade. Que o camarada vai crescendo, vai tendo a sua vida própria e vai reproduzindo. Né? E na cabeça dele, na mentalidade dele, o modo que ele aprendeu e que ele viu dentro de casa é correto, é o certo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas isso aqui é muito sério que a gente está falando, porque, de fato, uma vez que você tem a família fragilizada e às vezes até fragmentada, nasce uma criança dentro de um berço fragmentado, e tudo que ela sabe do mundo é aquilo ali, ela cria um amor. O fragmentado para ela é o completo, é o normal. E aí vai para a igreja prega quanto aquilo que ela vê como o normal, o que me faz se sentir bem. E aí, qual o futuro da igreja até nesse pensamento? Por isso que hoje a gente até vê um extremo aí, extremismo mesmo de igrejas inclusivas, que tem um pecado que a Bíblia condena em várias páginas e não, mas isso aqui não é bem assim. Por quê? Muitos deles talvez nascidos já em berços fragmentados e aquela é a realidade normal deles. E como é que você lidar com a verdade bíblica quando você tem uma realidade, um berço, um conforto totalmente fragmentado? E o futuro é meio complicado. Como é que a gente consegue? Já nasce na imaturidade. É difícil a gente abordar isso, mas vamos falar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. O Antenados volta já já.